Bom dia, pessoal. Hoje eu vou contar um pouco da história de Florianópolis, mais especificamente aqui, do que aconteceu nessas águas. Mas para eu contar o que aconteceu aqui nessas águas, eu preciso fazer uma contextualização histórica. E para isso, eu vou voltar para o início da República do Brasil. O ano era 1894. Nessa época, o presidente da República era o Marechal Floriano Peixoto, mais conhecido como Marechal de Ferro. Isso por causa dos vários conflitos que existiram durante o seu governo. Marechal Floriano Peixoto foi o segundo presidente da República do Brasil. O primeiro foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que renunciou, abrindo espaço para o vice, o Marechal Floriano. Para ver, existem algumas semelhanças entre o início da República e os dias de hoje. Nesse caso, se encaixa perfeitamente o velho jargão. Quem não conhece a história está fadada a repeti-la. Outro contexto histórico que eu preciso fazer são dos conflitos que o Marechal Floriano Peixoto vivenciou durante o seu governo. Dois são importantes para explicar o que aconteceu aqui. O primeiro conflito é a Revolução Federalista, que atingiu os 3 estados da região sul: Rio Grande do Sul, Paraná e aqui, Santa Catarina. A Revolução Federalista durou entre os anos de 1893 a 1895. O lado da história dos revolucionários federalistas conta que eles queriam uma maior autonomia do governo local no Rio Grande do Sul. Já o outro lado da história conta que, na verdade, o objetivo principal deles era derrubar o governo de Floriano Peixoto. Vale também explicar aqui um pouco da revolta armada que atingiu a Marinha do Brasil. Eles também queriam derrubar o governo de Floriano Peixoto. Mas o que motivou a Marinha a querer derrubar o governo de Floriano Peixoto foi um pouco diferente da Revolução Federalista. A parte rebelde da Marinha, que objetivava derrubar o Floriano, tinha como principal foco a razão de que, com a ascensão da República, o poder mais influente das Forças Armadas no Brasil, que era da Marinha, passou a ser do Exército. E essa foi uma das razões para a rebelião na Marinha. E para contar agora a história do conflito que aconteceu aqui, eu explico um pouco da parte geográfica aqui onde nós estamos. Aqui nós estamos no norte da ilha. Aqui na frente está o forte da ilha de Anhantomirim, o forte de Santa Cruz de Anhantomirim. Aqui, logo mais à esquerda, não dá para ver no vídeo, mas aqui apontando com o dedo, após essa curva aqui à esquerda existe uma outra ilha, a ilha de Grande Ratones. Ali existe outro forte. E agora, vindo para a direita, passando novamente aqui na ilha de Anhantomirim, virando mais à direita aqui um pouco, aqui na ponta está o forte de São José da Ponta Grossa. Agora eu vou falar exatamente da batalha naval que aconteceu aqui nessas águas. Foi no dia 16 de abril de 1894. Com a revolta armada da Marinha, eles tomaram posse
do encouraçado Aquidauã. E aqui, no dia 16 de abril de 1894, o Aquidauã estava nessas águas. A Marinha do Brasil, que não tinha se rebelado contra o governo de Floriano Peixoto, também veio para essas águas. Só que ela veio com a sua esquadra naval. Nisso, a esquadra naval estava à caça do encouraçado Aquidauã para tomar posse de volta do seu navio. E no dia 16 de abril de 1894, durante a madrugada, o contratorpedeiro Gustavo Sampaio, sob o comando do tenente-comandante Altino Flávio de Miranda Correia, atravessou esta baía. Ele veio pelo meio do canal, exatamente pelo meio, por causa desses fortes. O objetivo dele era fugir da linha de tiro, tanto aqui do forte de São José da Ponta Grossa, quanto do forte da ilha de Anhatumirim. Ele veio com toda a força do vapor pelo meio do canal. Chegando próximo ao forte de Anhatumirim, ele reduziu a sua força a meio vapor e não encontrou o Aquidauã. Bom, nisso ele continuou a sua caça, continuou não encontrando o Aquidauã. Acontece que quando ele chegou próximo à ilha de Grande Ratones, o Aquidauã estava por ali, mas como era de madrugada, ele não conseguiu observar. O comandante Altino já estava pensando em dar meia volta e sair dali, acreditando que o Aquidauã havia escapado. Para a infelicidade da tripulação do Aquidauã, eles abriram fogo contra o contratorpedeiro Gustavo Sampaio. E assim, o comandante Altino conseguiu presumir a posição deles no mar. Bom, vale ressaltar que esse conflito começou a acontecer às 2 horas e 25 minutos da madrugada e durou 5 horas. Imagina essa região aqui em 1894 às 2 horas da manhã. Não dava para enxergar nada. Então, pode-se considerar que isso foi um erro estratégico da tripulação do Aquidauã. O Aquidauã abriu fogo com o uso de metralhadoras de 25 mm e canhões Armstrong de 45 mm. Acontece que o contratorpedeiro Gustavo Sampaio, como o próprio nome já diz, ele tinha no seu arsenal torpedos. Isso no ano de 1894. Bom, o comandante Altino, presumindo a posição do Aquidauã, ordenou fogo utilizando seu arsenal de torpedos. Acontece que os praças que estavam na casa de máquinas, controlando a posição para receber a ordem de dar o tiro de torpedo, acreditavam ter recebido essa ordem antes mesmo da ordem que foi dado pelo Altino. E isso ocorreu um grave erro. Eles dispararam antes da ordem e esse tiro foi desperdiçado. Bom, levou um tempo até eles reposicionarem o navio e a possibilidade para dar um novo disparo de torpedo contra o Aquidauã. Bom, novamente aconteceu um erro no segundo disparo. Dessa vez, considerando que na primeira vez eles acharam que tinham recebido a ordem antes, resolveram esperar. E nessa demora entre esperar a ordem, confirmar essa ordem e dar o disparo, o Aquidauã havia se movimentado.
Entre o disparo do Gustavo Sampaio e até a explosão desse torpedo, houve um momento de dúvidas na tripulação do Gustavo Sampaio. Essa dúvida só foi sanada quando levantou uma grande coluna d'água no mar. E aí eles tiveram a certeza de que o Aquidauã foi atingido. Após essa grande coluna d'água se levantar, o Aquidauã afundou parcialmente. Eu friso que ele afundou parcialmente porque mais tarde colocaram ele para flutuar novamente e rebocaram ele até o Rio de Janeiro, onde fizeram uma reforma. Ele voltou a operar e só veio a afundar em definitivo após uma explosão que houve no paiol do Aquidauã no ano de 1906, se eu não me engano. Tá, agora voltando aqui para a história, eu disse que foi por torpedo a explosão do Aquidauã, né? E agora, uma parte curiosa da história é que esse teria sido a terceira vez no mundo que havia um conflito e havia disparos de torpedos, um conflito naval, né? Primeira vez que houve disparo de torpedo em um conflito naval foi no ano de 1887, na Crimeia. A segunda vez foi na Revolução Chilena de 1891. E a quarta vez foi aqui em 1894. Terceira vez no mundo e a primeira vez no Brasil. Outro fato curioso é que nessa época os torpedos eram propulsionados por gás comprimido. E assim a gente pode ter uma noção da tecnologia que existia na época. Com o afundamento parcial do Aquidauã, a tripulação fugiu. Mais tarde, pelo menos parte dela foi capturada. Nisso, eles foram julgados, condenados e fuzilados aqui na frente, ó, no forte de Anhatumirim. Outro dado importante é que Florianópolis, então chamada de Nossa Senhora do Desterro, foi capital da Revolução Federalista por aproximadamente 6 meses durante a Revolução Federalista. E nisso, a cidade, então, Desterro, foi governada pelos revoltosos. E, obviamente, os fortes haviam sido dominados. E por isso, a preocupação da Esquadra Naval Brasileira passar exatamente pelo meio do canal para não ser atingido pela artilharia dos fortes. Outra informação também é que somente o Gustavo Sampaio passou aqui por esse canal. Os outros navios da Esquadra Naval ficaram na Praia de Ganchos, que fica logo atrás aqui, ó, dessa pontinha aqui que aparece. Logo atrás disso fica a Praia de Ganchos. Ali ficou um dos navios, e na Praia de Porto Belo, que fica logo depois da Praia de Ganchos, ficou outro navio. E o resto da esquadra ficou ali, em mar aberto, na espera do retorno do Gustavo Sampaio. E assim, o Marechal Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, conseguiu derrotar mais uma revolta contra o seu governo. E também, essa batalha naval ficou conhecido como o Combate de 16.